A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense. Mas a gente não conversa só com a população macaense, como a gente é uma cidade acolhedora, a gente conversa para a população macaense, fala da população macaense, fala para a população macaense principalmente. E antes de eu falar o teor da nossa entrevista de hoje e apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para você acessar as redes sociais da TV Câmara, tá? A gente está no YouTube com @Câmara de Macaé, lá você encontra a sessão do dia, que é de suma importância que você acompanhe, onde você vai conseguir acompanhar tudo que acontece no Legislativo. O que acontece lá? Projetos de leis aprovados, solicitações de bairros, às vezes vai eu esqueci o nome, aquele representante do bairro da cidade, que vai lá para fazer uma solicitação para o vereador. Tudo isso passa por lá. Por isso que é muito importante você acompanhar para saber o que está acontecendo com a sua cidade. Dia de sexta-feira vai ao ar o Jornal 360, que daí a gente pega as notícias que passaram aqui em Macaé, notícias da região, Cabo Frio, Rio das Ostras. Temos o internacional também, com alguma notícia quente internacional que está em alta no momento, a gente coloca lá para vocês e para mim é o mais querido, que é a agenda cultural. Tem agenda cultural onde a gente dá para você a missão. Não sabe o que fazer no final de semana? Vai lá, corre, dá uma olhadinha no jornal, que a gente vai ter uma programação super bacana para você. Agora, eu vou falar com uma pessoa que ela não é macaense, porque é muito difícil a gente ter uma macaense aqui, mas que traz uma coisa que me chama muito a atenção, que é beleza, que é decoração, que é organização. Acho que eu sou uma pessoa que eu preciso de organização para sobreviver, sabe, Isis? Porque quando eu vejo as coisas muito bagunçadas assim, eu já me dá um pânico. Isis Gomes, ela é designer de interiores, vai falar um pouquinho dela e do trabalho dela aqui pra gente. Prazer em te receber. Prazer. Isis, você, como eu falei já de começo, você não é de Macaé. Não sou de Macaé. Sou soteropolitana, sou baiana, já tenho 12 anos que estou em Macaé. Né? Tenho um fruto já, que é um Felipe, meu filho, tem 8 anos, que nasceu em Macaé. Que legal. Mas eu não sou macaense, né? A cidade do coração, que eu gosto muito de Macaé. Macaé é uma cidade acolhedora mesmo. Você veio há 12 anos pra cá? Isso. Veio a trabalho? Vim a trabalho e aí fiquei, né? Não consegui mais voltar. O que te encantou tanto em Macaé? Então, eu gosto dessa questão de uma cidade que tem trabalho, né? Você consegue trabalhar e eu gosto muito de trabalhar. E é uma cidade menor, né? Porque como eu era de capital, então acho que para uma cidade praiana também, porque quem é de Salvador, então não iria se acostumar em outro lugar, então acaba sendo acolhedora por isso, né? A gente consegue se adaptar, né? Num lugar assim. Você em São Paulo não era certo? Não era certo. Ia sentir falta da praia. Você é casada? Tem um filho? Não sou casada. Eu tenho 2. Tenho uma menina, a Letícia, né? Que já tem 25 anos. Já é uma mulher. Gente, eu tenho um filho de 21 também, mas você não parece ter meu filho de 25. Tenho 25, a Letícia, e o Felipe, que tem 8. A Letícia é que tá fazendo geografia, que a gente estava conversando. A Letícia faz licenciatura em geografia, né, já dá aula aí, já em Macaé. Nossa, que bacana. Já faz estágio também. Me conta um pouquinho sobre essa sua trajetória, porque eu sei que a gente conversando, você falou que teve uma transição, né? Você hoje está como designer, que a gente vai falar bastante
tenho algumas perguntas sobre o seu trabalho aqui, mas você não trabalhava como designer, né? Então, eu sempre trabalhei na parte de gestão, né? Eu era gerente de grandes marcas, né? Calvin Klein, Coach, isso. E aí, quando eu vim para Macaé, eu fazia administração de empresas, mas comecei a trabalhar em uma loja de móveis planejados. E aí, me apaixonei, vi que era um mundo totalmente diferente do de administração e resolvi, né, me aprender mais sobre e fui fazer o design de interiores. Quando você foi trabalhar na loja de móveis planejados, você foi para fazer parte de marketing, alguma coisa assim? Então, eu fui trabalhar justamente nessa parte. Tinha que ser uma pessoa que estivesse fazendo marketing ou administração, porque eu ia trabalhar com os clientes, né? Ia fazer junto com o gerente, fazendo essa gestão de carteira de clientes. E acabou que, né, com a amizade, com as pessoas lá dentro, a gente acaba fazendo alguma coisa. E comecei a aprender, né, o programa para ajudar as amigas mesmo. E aprendi, aí acabou indo. Eu falo que é a profissão que me escolheu. Gente, que delícia. Mas você nunca pensou em trabalhar como designer? Nunca pensei. Mas você gostava já de decoração? Porque eu acho que deve mexer bastante com Não, eu acho que como eu sempre trabalhei nessa questão de moda, né? Então, acho que isso acaba tendo um pouco a ver, com certeza. Porque Sim. a forma que a gente se veste, né, mostra muito, né, o caminho que a gente vai seguir. Então, acho que isso colaborou, né, um pouco. Mas, na verdade, eu nunca pensei, né, em design de interiores. Nunca pensei em fazer, não. E quando que você se deu conta de que não? Eu vou deixar isso aqui e vou trabalhar com móveis, vou trabalhar com... Porque eu não conseguia mais me dedicar à faculdade de administração, né? O trabalho em si, ele tomava muito meu tempo. E aí eu vi que aquilo, tipo assim, já não tava mais aquela coisa, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Não te dava prazer no trabalho. Não me dava mais prazer a parte, né, de seguir uma carreira de administradora, né? Aí eu falei, não, eu vou mudar, porque isso aqui tá tomando tanto meu tempo e tá sendo tão bom que eu quero mais. Sabe quando você quer aprender mais? Sim. Né, para agregar mesmo para você o seu trabalho. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Então hoje eu me realizo, né? Sim. Me veio duas coisas na cabeça, né? Primeiro que tem uma frase que muita gente fala, que quando você trabalha fazendo o que você gosta, não é trabalho, né? Uhum. Acaba que o trabalho não vira um trabalho, não tem aquele peso do trabalho. Então eu imagino que para você deve ter sido essa migração, deve ter tido muito a ver com isso. E... sua filha fazendo geografia, você falando, eu também fazia geografia e eu gostava muito, sempre gostei muito de mapas, desde pequenininha sempre gostei muito de mapas, mas quando eu tive que trancar geografia, eu comecei a ver arquitetura e tinha muito a ver com a minha infância. Muito a ver. Você chegou a falar da questão de você trabalhar com moda e as coisas acabou que contribuiu e acabou que eu pensei em fazer arquitetura, não cheguei a fazer, mas cheguei a pensar em fazer arquitetura porque o meu pai era marceneiro, trabalhava com móveis. A vida inteira eu vendo meu pai numa garagem ali fazendo, e isso mexe muito com a gente, né? A gente acha que não, mas isso mexe muito com a gente. E uma das coisas também em relação ao design, né, que eu vejo muito assim, você entra numa parte, né, da vida da pessoa que é a casa, né, que é um ambiente mais íntimo, né, das pessoas, ou uma empresa que, né, que também vai muito para uma parte mais íntima de um sonho, né, que a pessoa está querendo materializar um sonho. E eu sou cristã. Eu também. Então acredito muito nisso, assim, que é uma forma de servir. Né? Porque falam, Jesus, né, ele foi um carpinteiro, né? Sim. Então é uma forma de servir as pessoas e eu penso muito, tanto que o que é que eu falo, né? Que cada projeto é único,
porque vai o quê? É de acordo com a identidade de cada pessoa, né? A gente vai buscando a essência. Então, quando a gente vai fazer, a gente não faz do jeito que a gente gostaria. A gente tenta filtrar o que o outro quer, o que ele deseja, o sonho dele, para fazer com que aquele sonho se torne realidade. Porque muitas vezes essa pessoa, né, ela não é uma profissional, né? Ela não vai entender de design, ela não vai entender de móveis planejados, mas ela tem um sonho. Então eu faço o quê? Eu participo desse sonho, fazendo com que ele se torne realidade, né? De que ele fique materializado. Foi muito bom você falar isso. Eu tenho até uma pergunta em relação a isso. Estava um pouquinho mais para frente, que é como que você faz esse primeiro contato com a pessoa. Você acabou falando que tem muito a ver Mas como que é esse primeiro contato com a pessoa que vai contratar o seu serviço, por exemplo? Então, esse contato a gente tenta sempre filtrar, né? O que é, tipo, se é uma casa, a gente trabalha muito com reforma, né? Muitas vezes a pessoa, ela, tipo, se ela comprou uma casa, né? Ou ela vai para um escritório, ela vai montar um escritório, ou ela comprou uma casa e não é do jeito dela. Então, ela quer deixar do jeito dela. Então, esse primeiro contato é justamente fazendo, tipo, a gente chama de briefing, né? Que é uma entrevista, para saber o que é que ela gosta. Então, assim, é um universo de coisas. Questão de cores, que é muito importante. A gente já estuda isso, né? A gente estuda as cores, porque tudo tem um sentido, um significado. Então, a gente faz essa entrevista, né, com o cliente para saber o que é que ele está buscando e as tendências para poder agregar naquilo ali. Porque tem coisas que muitas vezes a pessoa quer, mas ela fala assim, mas não vai dar certo, tipo, não vai combinar, não vai ficar legal. Então, essa entrevista, esse briefing é muito importante para a gente conseguir desenvolver um projeto. Fazer um alinhamento. Isso. E a maioria, assim, tipo, até hoje, a maioria das vezes, no final, o cliente, tipo assim, era isso que eu queria, mas eu não estava conseguindo dizer. Gente... Então, isso é muito importante, né? Essa conversa, né? Ela faz com que a gente faça uma construção. É uma construção das ideias, né? Dos eu desejos. acho que, principalmente quando é casa, eu posso estar errada. Eu acho que um projeto também de um consultório, alguma coisa, está muito ligado com o emocional da pessoa, isso. Né? Ela traz muita coisa dela ali que tem que ter sensibilidade para poder você conseguir captar ali como que você vai colocar aquele plano, aquele projeto, aquele sonho num papel. Porque às vezes a gente sonha com um negócio, como você falou, a gente sonha com um negócio de uma maneira que a gente não sabe materializar aquilo. A gente precisa de um profissional para isso. Precisa de um profissional, porque como eu trabalhei na parte na parte técnica, né, que a parte técnica lida mais com medidas, né, com a questão da ergonomia, porque tudo, a mesa, né, tem um padrão de altura. Isso eu sei. O armário, né, de você ir lá para poder... Então, tudo isso são questões que a gente estuda para poder dar aquele conforto, né, para a pessoa que vai utilizar. Tudo tem que ser assim, uma regra? Porque, assim, tudo bem, tem um padrão de altura. Hoje em dia, a gente fala muito de pessoas atípicas, né? Isso, muito de pessoas atípicas. Muda, né? Muda porque, assim, hoje, principalmente em ambientes corporativos, tem que ter esse espaço, né? Na residência, não, porque, assim, você vai de acordo com o que a pessoa vai usar, né? O ambiente dela. Mas em empresas, principalmente, tem que ter essa inclusão, né? E tem empresas que se preocupam com isso. Que bacana. A gente faz eu já fiz muitos projetos para escola, para creche. Eu vi que você fez na escola. A gente tem que estudar. Então, não é simplesmente eu ir lá, atender o cliente e ver as necessidades dele. Eu tenho que estudar e ver o que é que pode agregar ali para que a empresa funcione da forma correta. E atualizando, né? Porque muitas vezes a pessoa não pensou nisso. Né? Não pensou nessa questão. Eu agora mesmo estou finalizando um projeto de um consultório. E aí tem a questão de que cadeira de rodas. Então, a gente
o projeto ele passa por várias modificações e a gente vai tentando ajustar, né, de acordo com o ambiente. Então, muitas vezes tem que fazer algumas alterações estruturais. E é aí que eu vou chegar na parte de que sempre eu quero aprender mais para poder atender o meu cliente, para poder, né, crescer na área que eu gosto. Então, agora eu estou fazendo técnica de edificações. Nossa! Que já é, né, mais um plus para poder eu atender o cliente, porque justamente por causa dessas questões estruturais, porque o design de interiores, para quem não sabe, o design de interiores ele só pode mexer com a parte de decoração, né, iluminação, mas o design de interiores ele não pode mexer com estrutura. Porque você é parte do engenheiro, né? Isso aí, engenheiro, arquiteto. E o técnico de edificações, ele pode, né, até 80 metros quadrados. Ele pode estar fazendo, né, estruturação, né, planejando, pode estar assinando esse projeto. Que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como design de interiores, você começou como móveis planejados. Isso. E você trabalha com móveis planejados ainda? Então, eu trabalho com móveis planejados, porque é algo que, como cliente, a maioria das vezes ele tem essa necessidade do móvel e eu já tenho uma experiência, então eu já consigo entregar um projeto mais completo, né? Então, assim, eu terceirizo essa parte dos móveis planejados e terceirizo também a equipe de montagem para poder estar executando. Que legal! E qual a diferença de móveis planejados? Botei aqui, ó. As pessoas confundem, né? Os móveis planejados com móveis sob medida. Existe diferença? Existe uma diferença. Então, o móvel planejado, ele vem de acordo o que você... o nome já fala, planejado. De acordo às medidas que você colocar. Então, vou colocar um exemplo bem simples para que as pessoas entendam. Se você tem lá na sua casa já a pedra da pia, da cozinha, e aí você vai fazer o móvel e você contrata uma empresa de móveis planejados. E aí ela já vai colocar ali a medida correta que tem daquela pedra. Se você contrata uma empresa de móveis sob medida, ele já tem uma modulação padrão. É algo pronto. Então ele vai ter que ser adaptado. Consegue adaptar, mas ele tem que ser adaptado no local. Sabe qual era a minha ideia de móveis planejados? Você planeja como você quer e vai lá, monta do jeito que você planejou. Sob medida, não. Você vai lá, corta a medida que você quiser e coloca. Porque o sob medida já tem um modulado, né? Tem umas modulações já padrão. Entendeu? Então, aí tem essa diferença, né? Mas hoje, a indústria, né, ela tem se atualizado tanto que é muito difícil hoje você ter padronizado, né? O padronizado é mais as lojas que a gente compra, né? Móveis convencionais, que chama de convencionais, que você compra em uma loja de móveis que já está lá pronto, chama-se móveis convencionais. Mas as outras lojas, né, tipo planejado sob medida, hoje já tem uma flexibilidade que consegue, né, atender o cliente já vindo as medidas que ele precisa. Que legal. E de forma prática, quais são os benefícios assim dos móveis planejados e aonde de repente você não recomendaria fazer? Tem? Te coloquei numa saia justa. Colocou. Então, na verdade, assim, é muito simples pela questão, vamos falar sobre questões de área molhada, né? Então, assim, se você vai em um ambiente aberto, não tem como você utilizar, porque o móvel, tem muita gente que fala assim, móvel naval, tal, né? Porque tem lugares que trabalham com móveis assim, né, naval, que é um material que pode ir água. Nossa. Mas os nossos, né, no caso que é um MDF, o MDP, que é utilizado os móveis planejados, marcenaria, não pode ficar nesses ambientes. Então vai estragar. Não adianta que a pessoa pode dizer, paguei 30 mil no meu móvel e acha que ele não vai danificar. Ele vai danificar. Né? Porque a água e o MDF e o MDP não se combinam, então área aberta de jeito nenhum. Meu Deus.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de valor, assim, paguei 30 mil. Por que imóveis planejados saem tão caros? Então, o imóvel planejado, na verdade, não Ou é que uma ilusão, ele é né? caro. Porque, sei. Porque assim, tudo vai de acordo ao que você está buscando, né? Da questão da qualidade. Porque se você hoje for em uma loja de planejado, de imóveis, o mínimo de garantia são 5 anos. Então, se eles dão 5 anos de garantia, é porque é algo que você vai ter por muito tempo. Então, é um investimento, né, de algo que você vai ter ali, né, por muito tempo. 5 anos é bastante tempo. Muito tempo. E tem lugares que, tipo assim, de marcas que eu trabalhei, que eu vejo que é tão boa que 10 anos e tá lá, sabe, intacto. Então, vale a pena. O armário, a dobradiça é uma dobradiça que ela não vai enferrujar, que ela tem um toque suave ao fechar. Então, é um artigo de luxo, gente. É um artigo de luxo. Vale a pena o investimento. Como leigo, eu vou te fazer uma pergunta de filha de marceneiro. De marceneiro. Hoje a gente vê os móveis planejados, tudo bonitinho, arrumadinho. Tem cozinha que você entra que nem parece que tem armário. Que é tudo assim, espelhadinho, tudo bonitinho. Você nem vê maçaneta, você não vê nada, você não sabe nem como que abre. Dá até... qual é a diferença desses móveis, né, planejados assim, para os móveis que o marceneiro ia lá, fazia, media a cozinha da pessoa, fazia o armário e tal, e do embutido? Então, hoje eu não vejo, já teve uma diferença. Hoje, de verdade, eu não vejo uma diferença. A diferença em relação ao móvel, esse móvel que ele vem da indústria, né? Porque a diferença é o maquinário que vai ser utilizado, né? A cola que vai ser utilizada lá é uma cola que ela não vai ficar amarela, que não vai ficar boleada. Né? O móvel ele já vem já com um corte de fábrica, então é mais assertivo do que uma serra, algo que o marceneiro vai utilizar. Mas hoje as marcenarias têm investido muito em maquinário também. E as coisas são muito modernas. É muito moderna. A questão é só uma, e eu vou dizer para vocês qual é essa diferença. É o projeto. O projeto é o que faz toda a diferença. Então, um arquiteto, um designer de interiores, ele vai fazer um projeto que vai ser o diferencial no móvel. É isso que vai fazer com que o móvel ele seja minimalista, né? Que é o que você falou, que não consegue nem ver que tem um puxador. É isso aí, é o projeto que faz toda a diferença no seu móvel, no seu ambiente. A minha prima tem uma cozinha... que é toda planejada, né? E eu entro na cozinha dela, parece que eu tô na NASA. Eu olho pro chão assim, não sei onde é que eu tô pisando, eu olho pros lados, tudo muito impecável, muito perfeito. E é interessante. É interessante. É um luxo, né? É um luxo e hoje é bem acessível. As casas que estão sendo feitas hoje é para receber esse tipo de imóvel. Se você for observar uma casa hoje, quando coloca pedra, né, seja de qualquer lugar, não tem nem espaço para fogão. Aí as pessoas, como é que eu vou morar em uma casa, um apartamento não dá pra que não tem fogão? Porque hoje tem o cooktop, né, que facilita a vida. Já tem um tempo, né? Então assim, isso. Então hoje tem muito, né, até na questão dos eletrodomésticos mesmo. Né, a Airfryer veio aí para poder fazer essa revolução. Acabar com o fogão. Então, aposentar o fogão. Então ajuda, a cozinha fica mais arrumada, né, dá menos trabalho. Então veio essa mudança aí que acaba que os móveis ele vai acompanhando, vai adaptando essas mudanças. E a gente sempre gostou de uma cozinha, né? Eu não sei você, mas lá em casa o cômodo que mais sempre tem gente é a cozinha. Tem gente é a cozinha. Então tem... Acabou, a sala de estar, perdeu o espaço. Olha, qual é a primeira coisa que você busca entender quando começa o projeto? Você falou que é a questão de entender o cliente. E como que lida com clientes que ainda não têm um estilo definido? Como que você faz isso? Então, a questão do projeto pra gente fazer, a gente olha muito essa questão, tipo assim, alguns clientes, né? Eu vou falar primeiro dos clientes que eles já sabem o que querem, mas nem tudo que você quer pode ser feito.
Então, muitas vezes o cliente, eu até tenho alguns vídeos que eu coloco lá, depois segue simdesign.macaé, que lá coloquei alguns vídeos que falam justamente, né, sobre isso. Eu quero uma ilha. Só que a sua cozinha não tem um espaço, uma circulação que dê para colocar uma ilha. Então, às vezes, o que o cliente quer não dá para ser feito. Então, o que primeiro a gente vê é se os seus desejos batem com o ambiente que você tem, com o espaço que você tem. Se dá para fazer essa transformação. E quando o cliente ele não sabe o que quer, vai a questão do estudo mesmo, né? A gente vê essa questão de tendência. No brief também tem a questão do financeiro. Muitas vezes a gente tem que saber quanto ele está disposto, né? O orçamento, de quanto ele quer investir para a gente conseguir fazer um projeto que se adeque àquela, né, o financeiro do cliente, né? O orçamento dele. Então, esse estudo das tendências, né, do que está se usando, a gente faz um projeto, porque o projeto não é o primeiro que a gente vai fazer que o cliente vai dizer, ok, é esse aí que eu quero, não. É justamente às vezes a gente tem que alterar, ajustar para atender ele, porque quando o cliente tem dúvida, ele não sabe o que quer, a gente vai como profissional oferecer algo e dali a gente consegue adaptar e chega no que ele quer, sempre vai chegar. Então, eu sempre dou 2 a 3 alterações, dependendo, né, do cliente, do tempo que ele tem também, porque tudo tem um cronograma, tem um passo a passo, para poder atender o que ele deseja e ficar satisfeito. Isis, você... eu vou perguntar um pouco sobre você. Você falou que você se encantou com a área de projetos. O que foi que, além de ter te encantado, apesar desse seu gosto, né? O que foi que te encantou no trabalho em si? E qual as dificuldades que você já enfrentou? Você já teve alguma coisa assim, não é isso não, eu tô enganada. Não quero isso não. Então, o que me encantou é justamente poder atender as necessidades do cliente, né? É a questão do serviço. A questão de você fazer, não, eu quero servir essa pessoa e nessa tentativa de você ajudar, né? Como se fosse uma ajuda, ajudar ela a algo assim. Então, muitas vezes, o prazer tá muito mais nisso, porque eu poderia dizer não, porque é uma área que dá dinheiro, e eu não tô pensando no dinheiro, nem falei isso aqui em nenhum momento. Por quê? Porque é algo que eu quero satisfazer a necessidade do outro, o desejo do outro. Então, o que me encantou é isso, né? Algo diferente que eu consigo atender essa necessidade. E eu já pensei, e assim, será que é isso? E sempre a gente tem que fazer recálculo de rota, tem que ajustar algumas coisas para a gente continuar, né? Porque quando Deus ele fala, né, ele te presenteia com algo que eu creio que essa profissão me escolheu, né? E se me escolheu foi o Senhor que enviou para mim. A gente tem que ajustar. E eu acho que a dificuldade maior em relação a isso, e eu creio que a maioria dos profissionais vai falar a mesma coisa, é a questão da mão de obra, né? Porque a mão de obra, ela acaba falando muito sobre você, porque o cliente, ele contratou o seu serviço. Então, quando algo sai fora do que foi combinado, o cliente não vai falar com aquele cara lá que executou o serviço. Vai falar com você. Vai falar comigo. Então, eu já passei por várias situações muito difíceis com o prestador de serviço, né? Então, muitas vezes a gente tem que recalcular a rota, ver como é que a gente vai fazer, porque a indicação hoje é algo valiosíssimo. Então, não dá para confiar e indicar qualquer pessoa, né? E o meu trabalho depende de muitas pessoas, né, para ele ser finalizado, né? Então eu faço o projeto, mas para ele ser finalizado eu dependo do cara que vai fazer a elétrica, né, do pintor, né, de quem vai executar o móvel, porque eu não vou montar, não vou executar. Você só vai né? Eu desenhar. só vou projetar, eu só vou desenhar. Então acho que o maior desafio hoje, né, da profissão de design, de arquiteto, é a mão de obra.
Eu posso ir mais além. Eu acho que o grande desafio de qualquer área de trabalho é a pessoa fazer com excelência. Porque muitas vezes você falou que em momento nenhum você falou sobre dinheiro, você não falou sobre o dinheiro realmente. Porque dinheiro é um resultado. É o resultado. Dinheiro é resultado, é consequência daquilo que você faz repetidamente e aquilo bem feito. Acho que tem não sei se é a Suíça, que eles fazem tudo com muita excelência. E por que eles fazem muita excelência? Você, como cristão, deve saber. Eles fazem tudo com muita excelência porque eles fazem como se estivesse fazendo para Deus. Isso. Por que é o melhor chocolate do mundo? Porque eles não fazem o chocolate pensando no quanto vai custar o chocolate. A questão de quem trabalha realmente para o reino de Deus sabe que a gente... Deus sempre fez tudo com muita excelência. Então, a gente tem que fazer tudo com muita excelência. Fazer como se a gente estivesse fazendo realmente pra gente. Independente do quanto isso vai trazer de retorno ou não. Porque vem o retorno. Né? Às vezes não é financeiro, mas ele vem. Eu vou fazer com você uma jogadinha aqui de uns mitos e verdades. Vou pedir para poder você responder para mim, porque a gente falta 10 minutos. Ah, tá bom. Passou muito rápido. Tá no finalzinho aqui, ó. Mito ou verdade? Móveis planejados é sempre mais caro? Mito. Mito? Por que mito? Porque vai de acordo com o que você está buscando. Ai, meu Deus. Escolha 2 conceitos. E peça... Deixa eu ver. De 2 conceitos e peça que escolha. Beleza ou funcionamento? Funcionamento. Sou técnica. Porta de correr ou aquela basculante? É basculante que fala? De abrir ou de correr? Eu gosto de abrir. Você gosta de abrir? Eu gosto. Cozinha preta ou branca? Cozinha branca. Eu gosto de claridade. Clean. 3 dicas em 30 segundos. 3 dicas rápidas para aproveitar bem o espaço pequeno. Aproveitar bem o espaço pequeno. Aí eu vou ter que falar, né, que... Aí você vai ter que colocar a porta de correr. Tem que colocar a porta de correr, porque senão... eu acho que o móvel planejado em si, né, porque você consegue colocar tudo no seu lugar. Então, aproveita bastante o espaço, né. Deixa eu ver mais coisas. Aproveitar bem o espaço. Me pegou, hein? Tem não foi combinado, não. A gente nem conversou antes, tá? Gente, tudo na surpresa aqui. Tudo na surpresa. Assim, a gente aproveita todos os espaços, né? Então, assim, o móvel planejado. Por que móvel planejado, né? A gente fala assim, móvel planejado, mas a gente já tá falando sobre isso. Aproveitar bem o espaço. Gente, a casa tem um pé direito. O pé direito que eu falo é a altura. Né? Você vai comprar um móvel convencional, aquela parte de cima ela vai ficar inutilizada. Então, se você faz um móvel planejado, vai até o teto e você consegue armazenar e guardar mais coisas. E não tá tudo tão baratinho, mas não, né? Entendeu? Então, você vai em lojas e tem umas lojas que são caríssimas. Não tá mais baratinho. Então, eu acredito que isso. Acho que a questão de aproveitar espaço também. Uma pessoa, né, para organizar com a Célia. Eu aprendi muito com ela, né, na questão de organização, de espaço, né? Aproveito bastante. Embutir também os aparelhos, tá? E acho que isso também acaba aproveitando bastante espaço, né? Embutir forno, né? O micro-ondas. Fica lindo. Isso, né? Aí acaba também... o espaço aproveita bastante. E é isso. TV, põe painel, né? Melhor do que estante. O painel, né, ele é verdade. Aproveita mais o espaço da sua sala para colocar o sofá. E para quem tem lugar pequeno não tem jeito, tem que ser o painel. Tem que ser o painel. Então, assim, se a gente tivesse mais tempo, ia ter muito mais dicas que eu ia dar aqui para vocês. Para otimizar o espaço. Para otimizar o espaço, né? Então, um projeto bem feito, ele é feito único, né? Cada projeto é único.
de acordo com a necessidade do seu espaço, a gente consegue te atender. Isso que é legal, né? Você tem uma coisa que é... Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu fiz há 2 semanas um VT com a Célia ali numa loja ali, ela ensinando a organizar, né? E esse VT que eu fiz com ela, muita gente depois veio falar comigo que tinha gostado do VT, conheceram a loja, algumas pessoas conhecem ela também e outras pessoas não conhecem. Eu costumo colocar partes assim no WhatsApp que as pessoas que eu conheço diretamente, eles têm acesso e veem um pouquinho e acham legal. Eu tenho muita dificuldade com lugar bagunçado. Eu preciso ter um espaço, porque senão meu campo de visão fecha todinho, não consigo trabalhar. Eu acho que o móvel planejável também te dá isso, né? Esse conforto de você ter as coisas sempre organizadas. Isso. Né? Eu falo muito sobre isso em relação a mim mesmo. Às vezes a gente, com criança, né, fica tudo desorganizado. Eu não consigo, né? É um desafio para mim trabalhar home office, porque primeiro eu tenho que organizar tudo para depois conseguir trabalhar. Porque em casa a gente para almoçar, então eu tenho que lavar a louça. Entendeu? Então eu gosto da organização, né? Tudo dobradinho, nas gavetas. Facilita nosso dia a dia também. Com certeza. Ajuda muito. Obrigada mais uma vez. Eu vou pedir para você deixar as suas considerações finais e aproveitar para poder divulgar um pouco o seu trabalho também, falar como que faz para poder encontrar você, um pouco do que você oferece no design. Agora também um pouquinho mais que você está com uma nova especialização também. Então, assim, design é o escritório, né, que a gente trabalha com os projetos tanto de marcenaria, você que é marceneiro e não tem ninguém que faça seu projeto, a gente faz projeto para você, para atender seu cliente, projetos de interiores, né, para tanto corporativo como residencial. Então é simdesign.macaé. E o meu pessoal, design de interiores, que é Isis Gomes, @isisgomes.interiores. Então, acessa lá, só chamar e a gente marca para poder estar atendendo você da melhor forma possível e realizando, fazendo o seu sonho se tornar material, realidade. Obrigada. Agradeço pelo convite. Foi muito bom o nosso bate-papo. Para mim também foi muito bom. É muito bom falar de sonho, né? Carro, casa, sempre fala de sonho, né? Eu vou finalizar. Te agradeço muito a participação. Eu acho que a gente precisa de mais de tempo para poder falar um pouco mais sobre o trabalho, trazer de forma prática, visual, porque muita gente que gosta do visual, né, sente às vezes, fala, mas como seria um projeto e tal? Vamos pensar nisso na próxima vez. Vale a pena. Vale a pena. Eu finalizo por aqui. Eu agradeço para você que assistiu até agora. Peço que você acesse a rede social da TV Câmara. No YouTube, @Câmara de Macaé. Pega esse conteúdo e envia para algumas pessoas, para os marceneiros que você conhece, para a tia que quer fazer um projeto de uma cozinha, de uma casa, de um quarto. Acho que vale muito a pena, né? Eu acho que quando você lida com o sonho, a gente perde um pouco essa noção da matemática, porque quanto vale um sonho? Eu não sei quanto vale um sonho, mas você sabe quanto que vale o seu sonho. Então, é isso. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Acesse a gente nas redes sociais. A gente tem, além desse Pod Povo, que é o programa que eu apresento, a gente tem outros podcasts também aqui. Eu não vou falar o nome de todos, porque eu me perco, são muitos. Mas, olha, isso você precisa acompanhar. Se você não segue a Câmara de Macaé ainda, segue lá, porque a gente tem podcast que fala para mulher, a gente tem podcast que fala sobre política, que fala sobre a cidade, que fala com jovens. O rapazinho que está ali atrás, nosso diretor de hoje, ele é apresentador exclusivo de jovens, o Felipe. E é isso, a gente está sempre trabalhando para poder você ter um conteúdo de qualidade que se adeque ao seu perfil, tá bom? Um abraço, eu fico por aqui, até a próxima.
A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.